Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 25 de junho de 2021, pregão de sexta-feira. E o índice Bovespa, né, aqui no caso nós estamos com o mini índice aberto na plataforma TradingView. A gente pode ver aqui no gráfico da esquerda, no gráfico diário, que estava havendo uma lateralização. Tá? E a nossa expectativa era que os preços iam bater na média de 20 períodos e ia ter uma reação. Tá? Eu até falei há dias atrás que as expectativas do mercado, eu vi gente falando que essa lateralização é um período de acumulação. Eu expliquei sobre, né, quando ocorre acumulações, tá? Geralmente quando tem o preço, ele se afasta muito da média de 20 períodos, dependendo do nível de inclinação. Neste caso aqui ele está em super tendência e a força compradora ela é tão grande que ela impede os preços de caírem até a média, tá? Porque o normal é os preços, eles aqui embaixo tá, como você vê, ó, eles expandem e fazem a correção. Tá? Expande e faz a correção na média. Mas você pode ver que a média sempre tem inclinado para cima. Ela nunca vira para baixo. Tá? Então, quando essa expansão ela é muito forte, tem tanta gente comprando que eles não deixam o preço cair. Eles vão comprando ao longo do tempo. E aí, como a média de 20 períodos, a média móvel aritmética, ela é uma referência, tanto aritmética como exponencial, tá? Eles acabam que nelas os preços entram um volume muito grande, porque elas são referência para compra e tudo mais. Elas são referência, na verdade, para operações, né? Até mesmo quando os preços caem e eles voltam a subir até a média, quando bate na média, entra um fluxo vendedor, tá? Então elas são referência aí. A expectativa era de que batesse e ia subir. Eu falei isso até ontem. Mostrei aqui, ó, que a média de 20... Os preços estavam aqui, ó, acima da média de 20. Falei que a média de 20 é uma média muito forte. A média de 200 também. Mas, o que aconteceu hoje? Os preços caíram e caíram forte. Tá? E caíram bastante. Conseguiu romper o suporte. Tá? Os dois suportes. E aí é o seguinte. Né? Aí a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte. Por que os preços caíram? Tá? Se a expectativa do mercado era que os preços eles iam retomar um movimento de alta que estava forte, né? Já tinha a plataforma aí, site de notícias que estava falando já em 140 mil pontos para o índice, 150 mil, tá? E aí ele cai. O que aconteceu hoje? Né? E aí é o seguinte, quando tem esses movimentos que não estão sincronizados com o histórico recente, o histórico recente de Bovespa é uma tendência de alta, tá? É uma tendência de alta forte. E aí, quando o preço acontece uma situação atípica por conta em relação ao histórico recente, a gente pode ter certeza que é algum fato, tá? Alguma coisa aconteceu que o mercado não estava esperando e fez os preços caírem, tá? E no caso aí da bolsa, o que aconteceu? Hoje, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele entregou, né, a segunda parte da proposta da reforma tributária e o governo ele quer diminuir o teto de isenção do imposto de renda de pessoa física. Na verdade, ele quer aumentar o teto, ou seja, as pessoas... quem ganhava, vamos supor, né? Quem ganhava 27 mil reais por ano tinha que declarar. Agora, quem ganha acima de 30 mil, tá? Eu não sei qual é o certo, não. Só tô dando um exemplo para você entender que ele tá subindo esse teto. E aí, com isso, o que vai acontecer? Um número maior de pessoas vão ficar isentas e o governo vai deixar de arrecadar esse dinheiro. Só que, né? O governo... eles não vão fazer uma proposta que eles sabem que o governo vai ter um déficit, né? Então, assim, eles estão tirando de um lado e colocando do outro. E esse outro lado que afeta diretamente a bolsa. Qual é parte da proposta
é tributar os dividendos, tá? Os dividendos se referem aos lucros que as empresas distribuem, tá? Nem toda empresa distribui dividendos. Se você for nos índices fundamentalistas, no balanço contábil, você vai ver um item chamado Dividend Yield, tá? Isso você vê tanto em balanço, seja de ações brasileiras, ou seja, ações americanas, etc. Aquela porcentagem que o Dividend Yield ele é estabelecido como porcentagem, né? Aquela porcentagem se refere ao quanto que a empresa distribui de dividendos, tá? Por ano. Geralmente o Dividend Yield é por 12 meses. E aí, no Brasil, até então, os dividendos eles são isentos de tributação, tá? Porque qual que é a ideia? Inclusive, já adiantando, né, tá lá na pauta lá da Câmara dos Deputados, parece que vai ser aprovado desse jeito, mas isso vai gerar também conflitos judiciais, tá? Isso vai para a seara judicial. É claro que uma vez aprovada a lei, ela tem força imediata, ela tem poder imediatamente. Então assim, aprovou a lei, né, passou pela Câmara dos Deputados, passou pelo Senado, foi aprovada, então ela já tem efeitos. Então assim, né, quem recebe dividendos vai ter que pagar o imposto, tá? Parece que vai ser 15% e parece que vai ter isenção de quem ganha até R$40 mil de dividendos por ano. Eu vi outras plataformas falando sobre outra coisa, mas agora, antes de fazer esse vídeo, eu vi uma notícia falando sobre isso, tá? E então, só que aí qual que é a discussão que existe? A discussão que existe é o seguinte: os lucros das empresas, né, a tributação dos dividendos é uma bitributação. E bitributação no Brasil, ela é proibida, tá? Então, assim, o governo tributar, ele cobrar duas vezes sobre a mesma fonte, é errado, né? O governo ele não pode fazer isso, isso é uma lei, né, uma definição aí jurídica. E então, a ideia é o seguinte, que como as empresas, né, elas já pagam já o IPI, elas já pagam já o imposto sobre a produção, impostos sobre o consumo, as empresas já pagam uma série de impostos, impostos sobre renda, né? Imposto de renda de pessoa jurídica, tá? Imposto de importação, aí tem os impostos lá, né, de produção, etc. Então assim, tributar os dividendos é uma espécie de bitributação. Então existe essa corrente que entende desse modo, tá? Só que saiu essa notícia, afinal de contas, né, a notícia foi sobre um fato, né? O ministro lá foi lá e entregou, e eles informaram, né, sobre tudo que está contido na proposta. E uma das coisas é esta, da tributação de dividendos. E isso faz com que seja um pouco menos atrativo as pessoas comprarem ações da bolsa visando dividendos, tá? Porque vai passar a tributar, né? Os dividendos já não são mais isentos, não serão mais isentos. Então, né, isso afetou o mercado, tá? Então, por conta disso, né, por conta dessa ideia, tá, que a aquisição de ações, a renda, aliás, gerada através dos dividendos, né, através da distribuição dos lucros, ela já não vai ser mais a mesma. Afinal de contas, vai ter uma tributação, tá? E aí, por conta disso, a atratividade, o atrativo de se adquirir ações pensando em criar uma fonte de renda passiva, que são os dividendos, já não é tão mais atrativo, já não vai ser uma realidade mais, tá? Por conta disso. Então, assim, isso afeta, né, a bolsa como um todo, e aí teve essa queda, tá? Essa queda expressiva aí do mini índice, né, do Ibovespa, tá? Então, existe esse fato. E aí é o seguinte, meus amigos, o grafista, né, todos os fatos, eles têm efeito, seja para quem for, né? Seja para quem investe através da análise fundamentalista, análise gráfica, análise quantitativa, seja lá o que for, né? Então, assim, contra a realidade, a gente não tem o que fazer, tá? Por isso que na análise técnica a gente opera com um instrumento que a gente chama de stop loss,
Stop loss é uma ordem na direção contrária, ou seja, quando você faz uma operação de compra, você compra um ativo, você emite uma ordem de venda programada num preço abaixo do preço que você comprou. Por quê? Porque assim, se os preços caírem muito, né, se eles caírem até aquele patamar, você vai vender. E aí você fala, mas eu vou ter prejuízo. Sim, a ideia é sim ter prejuízo, mas um prejuízo determinado, calculado. Porque se você compra uma ação, por exemplo, e você não emite uma ordem de venda programada, a ação pode cair 50% do dia para a noite, você vai perder 50% do seu patrimônio. Se você tem uma ordem de venda programada num preço abaixo, né, quando o preço cair, né, os preços foram cair e as ordens de venda no book de ofertas forem sendo executadas, a sua ordem de venda vai estar lá no book de ofertas. Ela vai ser executada e você vai desfazer daquela posição, tá? Ou então você adquire opções. E neste caso, na ponta compradora, você adquire opções de put, que é opções de venda. A segurança de você ter opções de venda é que a sua ordem não fica no book de ofertas. Você compra opções. Opções são uma espécie de contratos que te dão o poder, né, de você poder vender aquela ação no preço de strike da opção. Então é como se fosse um contrato em que você compra, a opção ela tem um valor, tá? E aí esse valor difere, né? Existem vários parâmetros que entram aí no cálculo do preço da opção, mas é como se você comprasse um contrato e nesse contrato está estabelecido lá, você, o detentor desta opção, ele tem o direito, você não vai ter a obrigação, tá? Você tem o direito de vender a ação que você comprou lá a R$20, você tem direito de vender ela a R$18. Você comprou 1.000 ações, então você gastou 20 mil, você vai comprar 1.000 opções, então executando essas opções você vai ter um prejuízo de R$2.000, se você for executá-las. Só que essas opções elas servem como uma proteção, porque se o preço sai de R$20, ele vai para 15, ele vai para 10, a sua perda vai ser de 5, de 10 mil reais ou até mais. Então as opções elas servem para isso. E aí as opções, essa espécie de contrato, eles também têm uma data de validade, tá? E aí você vai poder executar essa opção, se você quiser, nessa data de validade. Chegou na data, você executa ou não. Se você não executar, não vai ter problema algum para você. Você só vai ter gasto o dinheiro que você adquiriu a opção. Só que a ideia é o seguinte, se chegou na data de vencimento da opção, você não executou, é sinal que, e essa é a ideia, tá? Aquela ação que você comprou a 20, ela vai estar a 25, a 30 reais. Então, o lucro que você já tem da ação compensa o dinheiro que você gastou com a opção, tá? Então, essa é a ideia, você só vai executar a opção se o preço cair. Se o preço não cair, foi um seguro, uma espécie de seguro, tá? Você faz seguro do seu carro, você faz plano de saúde. O seguro ele funciona dessa forma. Você paga para não usar. A ideia de você pagar é para não usar. Então, e as opções elas dão, né, uma série de seguranças, entre elas essa questão aí da liquidez, de você não sofrer o chamado slippage. O slippage é uma expressão em inglês que significa derrapagem. Tá, por quê? Porque é o seguinte, você comprou a ação a R$20. Se de repente acontece uma coisa no mercado, como aconteceu aqui, ó, no índice Bovespa, e aí os preços caem muito forte, quando os preços eles forem caindo e forem passando pelo seu book de ofertas, eles podem não executar sua ordem. Tá? Podem ter, por exemplo, uma quantidade muito grande de ordens de venda na frente da sua, né, porque o book de ofertas na bolsa de valores ele é executado de acordo com a ordem de chegada, digamos assim. Então aquela primeira pessoa que colocou lá a ordem de compra ou de venda, a ordem dela vai ser executada, aí depois a segunda ordem que chegou e assim por diante. Então se tiver uma quantidade muito grande de ordem, então você está com a ordem lá a R$15,
Só que tem 10 mil ordens querendo vender 10 mil ações antes de você no book de ofertas. Então o que pode acontecer? O preço chegar nos R$15, cair de 20 para 15, e quando chega no 15, a sua ordem não vai ser executada. As ordens que estavam na sua frente são. E a quantidade de ordens que estavam na sua frente, elas já servem como uma referência para... Elas já impulsionam o preço para baixo. E aí a sua ordem de venda ela não é consumida e o preço cai. E você continua comprado na ação. Tá? Então, existe essas questões aí. São questões muito simples. Eu até abordei um pouco sobre ontem também. Mas hoje é sexta-feira, né? Então o povo tá mais tranquilo em casa para assistir vídeo, né? Então, assim, é importante saber, tá? É muito importante saber. Por quê? Porque o Ibovespa caiu agora. Tá, ontem no vídeo eu falei sobre os suportes, mas os suportes não seguraram o preço caiu. Tá, contra fatos não há suportes que aguentem, tá? Então, se os preços continuarem em queda, você pode ver que aqui no gráfico de 60 minutos do mini índice, o preço começou a subir. Qual que é a ideia? Eles vão subir até as médias, então a média de 20 já vai ter caído aqui. Vai fazer talvez um pullback, uma correção até na média de 200 ou na média de 20 ou na média de 20 para voltar a cair. Se ele voltar a cair e romper este fundo, esse fundo que se encontra em 127.220 pontos, aí nós possivelmente vai entrar em tendência de baixa, tá? E aí, se você tivesse uma ordem de venda aqui em cima, você já saiu fora, tá? Seja aí do BOVA11, seja aí, né, seja do que for. Então, assim, você monta a posição. Isso é muito importante, tá? Muita gente não faz isso. Igual caiu hoje. Aí entrou aí, né, essa questão da proposta dos dividendos. Aí tem gente que, não, isso aí não vai passar, não sei o que. Fica contando, sabe, com a sorte. E a gente não tem que contar com a sorte. Você tem que trabalhar com a informação que já está no gráfico. Tá? A análise dos fatos serve para a gente saber a fonte, a origem da causa da queda dos preços, tá? Mas a realidade de que os preços caíram, ela é incontestável e a gente tem que saber lidar com ela. E aí é o seguinte, você está posicionado na bolsa, como que você vai lidar com esse fato? Você vai ficar esperando o preço voltar a subir? Né? O grafista profissional, de jeito nenhum ele faz isso, de jeito nenhum, não espera preço subir. Tá? Não espera preço subir. E aí, e ainda mais agora, com a tributação dos dividendos, se o preço da ação cai, né, a atratividade de você, o argumento, né, às vezes o motivo que te levaria a ficar posicionado na ação, já não vai ter mais, porque é o seguinte, você vai começar a fazer conta sobre a possibilidade dos dividendos que você ia ganhar ficando comprado com aquela ação. Porque para você receber dividendos, né, existe uma data que é previamente informada pela empresa, tá? Que eles pegam a referência para contabilidade da quantidade, do quantitativo que vai pagar de dividendos. Eles pegam uma determinada data, o valor das ações do pregão de uma determinada data. Porque eles têm que ter uma referência. Quantos por cento em relação ao valor da ação eles pagaram? Tem que ter essa referência. E como os preços eles oscilam todos os dias, né, eles precisam de estabelecer um preço. Então eles estabelecem uma data e eles falam previamente. Tá? Isso está na legislação. Eles falam, olha, quem estiver adquirindo ações até a data do dia 20, né, no dia 20 que vai ser computada a questão dos dividendos. E aí você tem que ficar... Eles falam lá também, até o dia 25 com as ações. Tá? Então... toda pessoa, todo investidor, todo fundo, né, todo proprietário das ações que ficou com as ações do dia, por exemplo, dia 20 até o dia 25, a bolsa sabe, há um registro disso e automaticamente as pessoas que estavam com essas ações vão ganhar dividendos. Tá? Tem muita gente também que tem dúvida, é o seguinte, eu comprei a ação na data dos dividendos, eu estou querendo vender ela agora, eu vou receber os dividendos? Se você manteve as ações naquela data que a empresa informou, sim, você recebe, tá? A partir do dia 26, no nosso exemplo, você já pode vender,
Então você já pode vender e na sua conta, na corretora, vai cair os dividendos, tá? Mas aí agora, né, você vai ter que fazer essa conta aí, o seguinte: caiu lá na sua conta, menos 15% disso que caiu, você vai ter que pagar. Então, deve ser, né, como o trade, né, como o day trade, o swing trade, né, que você sempre vai ter que mensalmente emitir uma DARF, né, não sei se é DAI ou se é DARF. DARF, na verdade, é um imposto de renda, né, acho que é uma DAI, acho que o nome é DAI, tá? Você vai ter que emitir uma DAI e aí você vai informar o valor que você recebeu, tal, para você pagar, né? E tudo isso também vai ter que ser informado no campo lá na sua declaração de imposto de renda, né? Vai ser mais um trabalho aí para quem faz declaração de imposto de renda, para informar, e aí eles devem estipular multa para quem, né, não declarar, ou quem sonegar, e por aí vai. Porque o governo, meus amigos, o governo brasileiro, ele é muito, muito eficiente em cobrar, e ele é extremamente ineficiente em entregar os serviços, tá? Eu já trabalhei na área pública, eu cheguei a ver a administração pública adquirindo programas extremamente avançados, extremamente sofisticados, tá? E eu participei de reunião que empresas vieram fazer demonstração sobre tecnologia que cruzava dados, tá? Sobre tecnologia que através de satélites dá para poder em real time, né, em tempo real, saber conseguir ver as casas, as propriedades, tá, do satélite. E isso é importante para, por exemplo, prefeituras, né, cobrarem o IPTU, aí saberem a área que está construída. Então, assim, eu vi adquirindo milhões e milhões de reais, tá? Então, assim, para pegar o dinheiro do cidadão, o governo ele é extremamente eficiente. Mas, para entregar o serviço, né, ele é péssimo, né? Péssimo. Né? O IPTU você tem que pagar em dia, o IPVA você paga em dia, mas tem buraco na rua, né? Você vai solicitar aí, ó, a empresa de saneamento. Quebrou um cano, a empresa de saneamento vem. Eles demoram a vir e tal. Então, no Brasil, né, tem essa. E aí, a Bolsa de Valores, para fechar essa análise aqui, a Bolsa de Valores, que já é pequena, né? Ela é incipiente, né? Uma coisa incipiente é uma coisa que não está desenvolvida, ela é pequena, né? Só para você ter uma ideia, as ações americanas, o principal índice americano é o SP500. Ele tem 500 ações. A Bolsa brasileira, ela não tem 500 ações. Nos Estados Unidos é só um índice. Lá são, sei lá, mais de 1000 ações, 1000 empresas cotadas, ou 5.000 empresas, não sei. São milhares de empresas que são cotadas na bolsa. E qual que é o benefício disso? É ter muita possibilidade, tá? Você chega lá, aí tem muita oferta, né? São muitas empresas que você pode escolher, tá? Então, se uma empresa está ruim, o setor está ruim, o outro setor vai estar bom, né? O ciclo econômico faz com que os preços estejam isso, mas aí tem uma liquidez muito maior. Agora no Brasil não, no Brasil são 300 e poucas empresas cotadas na Bolsa de Valores, tá? Então assim, e detalhe, a Bolsa de Valores ela é monopólio, a B3 é uma empresa, ela é dona da Bolsa de Valores, tá? Então tá saindo rumores aí, né, de que vai ser aberta uma nova bolsa, no caso no Rio de Janeiro, né, porque a B3 ela funciona em São Paulo, então tá surgindo esse boato aí. Né, isso vai ser uma coisa positiva, tá? Para quem opera, para fundos de investimento, para trader, quem investe no mercado financeiro, isso vai ser uma beleza, vai ser uma maravilha. Porque tem que ter concorrência, meus amigos. O capitalismo, ele só sobrevive e ele só fez a sociedade progredir porque ele estabelece uma coisa chamada concorrência. No comunismo ou no socialismo, o governo, ele é o grande monopólio. E o seguinte, o governo ele não tem concorrente. E ele manda em tudo. Então, assim, não há incentivos, tá? Não há um mercado com competição, tá? Então, o governo, ele pode fornecer o pior serviço. Ele pode, inclusive, nem fornecer o serviço que não tem ninguém acima dele, tá? E aí, a gente já pode ver que o comunismo e o socialismo não deram certos em nenhum país no mundo ao longo de toda a história. Então, a Bolsa de Valores no Brasil, ela só vai melhorar quando surgir
quando tiver mais de uma bolsa de valores. Nos Estados Unidos você pode ver que tem a Nasdaq, né? Tem a bolsa de Nova York, tá? E então assim, né? Lá tem várias bolsas e isso permite, né, a competição, a competitividade, tá? É saudável para o mercado. Então, se não tem competição, se tem monopólio, é ruim. E aí você pode ver, né, que o governo ele é o detentor, ele é um grande monopolista jurídico, legislativo, e o governo brasileiro ele está quebrado, né? O governo brasileiro não tem direito para nada. Eu acabei de ler uma notícia antes de começar esse vídeo com vocês, e essa notícia informa sobre tudo que aconteceu hoje que fez com que a bolsa caísse. Além dessa questão dos dividendos, uma outra informação também que aconteceu hoje é que o presidente da República ele foi entrevistado e ele falou que ele está querendo acabar aí muitas obras inacabadas, mas que o teto de gastos está impedindo ele, né? Que não tem dinheiro para nada, que não consegue gastar mais dinheiro e tal. E aí o mercado vê isso com maus olhos, porque o teto de gastos é um limite para o governo gastar. Então, a gente utiliza análise técnica, utiliza análise gráfica, a gente olha para gráficos, mas a gente também tem que olhar para a economia. Porque não adianta nada ficar olhando para gráfico e não saber o que o governo está aprontando, tá? E hoje também saiu aí a notícia, né, que a pesquisa eleitoral, aí, né, a gente vai saber se essa pesquisa, né, ela é séria ou se é verdade. Mas, pelo menos saiu nas notícias aí, né, que saiu uma pesquisa constatando que o Lula, né, o Luiz Inácio Lula da Silva, ele ganharia, se ele disputar a eleição, ele ganha no primeiro turno já. O mercado não viu isso com bons olhos, tá? Não adianta se você é petista, se você é lulista, que é, né, se você é bolsonarista, se você é PSDBista. Você tem que olhar para a bolsa. Se você investe, você tem que investir sem sentimento nenhum, tá? A gente vive num país livre. Você pode apoiar politicamente quem você quiser, mas a gente tem que saber separar as coisas. Porque a gente, né, alguém pode ficar revoltado. Ah, mas por que o mercado tá achando ruim? O Lula foi tão bom presidente. Olha, em relação ao mercado, ele não foi bom, tá? Em relação à economia, teve, né, as pedaladas fiscais lá no governo da Dilma, que declarou que, resumidamente, né, para explicar, a Dilma declarou que o governo tinha mais dinheiro do que na verdade ele tinha, tá? Eles falaram mentira na contabilidade pública, tá? Nos balanços lá do governo, eles falaram mentira. E aí eles ficaram mascarando esse balanço governamental ao longo dos anos. E de maneira artificial, a bolsa de valores ela subiu, né? As empresas subiu porque o mercado ele trabalha com expectativas. E de acordo com as informações do governo de que a economia estava boa, então as pessoas foram investindo, comprando, investindo, tudo mais. Só que quando se descobriu que era tudo mentira, aí veio tudo por água abaixo, tá? E aí veio tudo por água abaixo. Então assim, aí agora já tem anos, né, desde 2014, o Brasil tem só déficit primário. O Brasil, as contas estão no vermelho, basicamente, tá? Estão no vermelho desde então, tá? Por conta disso. Então assim, né, infelizmente, o que o governo faz reflete diretamente na economia, reflete na bolsa. E o governo, a bolsa brasileira, ela é movida pelo dinheiro de fora, tá? Não é nem pelo dinheiro de dentro, não. O grande fluxo de capital, ele vem do exterior, tá? E aí, se você tributa os dividendos, você está tributando os gringos. E os gringos, eles não vão vir, porque eles podem ir para Portugal, para o Japão, para a Suécia, para a Suíça, para a Alemanha. Tem mais de 100 países que eles podem investir, tá? Então, o Brasil, o governo estabeleceu um imposto sobre o capital que eles estão investindo. Eles vão querer saber da bolsa brasileira. E aí, os investidores internos não conseguem sustentar a bolsa, tá? Num patamar altista, tá? Em alta, não consegue sustentar a bolsa. E aí é o seguinte, se isso continuar, se essa visão pessimista do mercado continuar, a queda das bolsas vai continuar. E aí isso pegou o mercado de surpresa, tá?
Isso não era uma coisa que estava na pauta do mercado, senão a bolsa já tinha caído há muito tempo, não te teria lateralizado aqui, pegou de surpresa. E aí, meus amigos, grandes fundos de investimento, os camaradas trabalham até final de semana, tá? Você agora de noite, né? Você tá pegando sua chuteirinha aí, colocando, né? Despendurando a sua chuteira, você vai descansar. Pra segunda-feira você voltar à labuta. Grandes fundos de investimento, os caras, quando tem uma coisa que impacta o mercado, eles vão ficar o final de semana inteiro remoendo isso. Fazem reuniões online, tá? Lê relatório externo, encomenda relatório, encomenda pesquisa. Porque é o seguinte, os caras administram bilhões, tá? Bilhões. É muito dinheiro. Muito dinheiro. Então, assim, tem fundo de investimento aí que é quase que tem mais dinheiro do que para muitos países aí. Então, os caras, eles tomam decisões em cima de muito dinheiro. Então, cada decisão que eles tomam é muito importante para o desempenho do fundo. E aí, com essa questão aí, ó, essa pauta de hoje, muitos fundos vão pegar a proposta, vão analisar, os analistas políticos deles vão analisar, os analistas econômicos também vão se debruçar, vão ler relatórios, eles vão fazer reunião, vão ficar discutindo o que eles acham, vão analisar cenário político, vão pegar essa pesquisa aí de hoje aí, ó, do Lula, vão ver se realmente tem base, tá? Eles ficam, é isso, é informação, tá? O Luiz Stuhlberger, que é o maior gestor multimercados do Brasil, ele falou numa entrevista que é o seguinte: ele não trabalha 12, 15 horas por dia, mas ele trabalha pelo menos 4 horas todo santo dia, inclusive final de semana. No livro Bilhões e Lágrimas, né, que falam, um capítulo lá fala sobre ele, né, ele mostra que nos finais de semana é o dia que ele se dedica a ler relatórios, tá? Ele passa o final de semana todo lendo. O Daniel Dantas, né, aquele banqueiro lá que teve conflitos com o governo, ele também é retratado nesse livro, Bilhões e Lágrimas. Ele também lá fala um pouco sobre o dia a dia dele e tal. Ele passa o final de semana lendo livros técnicos. Esses caras são workaholics. Eles não param de trabalhar. É muita responsabilidade sobre as costas deles. Você tá aí decidindo sobre 10, 20, 30, 50, 100 mil. Os caras decidem sobre bilhões. E tem fundos que o dinheiro é às vezes de fundos de pensão, é de empresas, sabe, do exterior, é de family offices, né, de famílias ricas, bilionárias, e é a decisão deles. Então eles têm que olhar, eles vão olhar para esses gráficos aqui que a gente está olhando agora e já vai parar de olhar já imediatamente. Eles vão ficar olhando para esse gráfico o final de semana inteiro e vai ficar pensando. Eles vão decidir se eles vão manter comprados em bolsa ou não. E aí a decisão deles é que vai ditar o rumo do mercado, tá? E a gente tem que ter isso aí em mente. Todas essas questões em mente. Então, teve isso, né? Essa queda forte, tá? Quem operou na ponta vendedora hoje se deu bem, né? Por conta aí dessa queda. O mini dólar teve aí essa alta, né, uma leve alta, mas no gráfico diário foi uma lateralização, não rompeu a máxima do que ano anterior, mas nos 60 minutos rompeu a média de 20, fez correção, e aí se voltar a subir e romper 4,97, ele vai confirmar esse pivô de alta. Esse fundo e esse topo serão de um pivô de alta, e aí você já pode pegar esse pivô e fazer a projeção para cima, tá, deste pivô. Então, isso que vai ser definidor, tá? Fala assim, o que você acha que vai acontecer com a bolsa? O pivô de alta do gráfico de 60 minutos do dólar é que vai definir. E o pivô de baixa do gráfico de 60 minutos do mini índice que vai decidir. Aqui é um pivô de baixa, ó. Ele tem que vir subir, ele não pode subir mais do que esse topo aqui, ele tem que formar um topo mais baixo e voltar a subir, formando um fundo mais baixo. E aí quando o preço cai abaixo desse fundo, o pivô está confirmado. Tá? Essa grande queda que teve pode ser projetada para baixo, né? E aí a gente pode ver os alvos aí de Fibonacci dessa queda, tá? Por conta aí dessas questões, ok? Então eu, né, falei bastante apenas, né, sobre essa questão. São questões importantes, tá?
embora, né, igual eu falei, a gente estuda análise técnica, você tem que saber um pouco de economia, você tem que estar ligado aí ao que acontece na Bolsa de Valores, ok? E para fechar, te convido a entrar no nosso site, grafistas.com.br, a ler sobre todos os conteúdos que a gente oferece por apenas R$ 49,90 por mês, assim como os depoimentos de todos os nossos assinantes que deram depoimentos a respeito do nosso trabalho, ok? Qualquer dúvida, eu estou à disposição, né? Se Deus quiser, aí até segunda-feira, e um grande abraço a todos.